Você já ouviu falar das impressionantes profecias de Daniel que atravessam os séculos? Sabia que essas visões, dadas a ele há mais de 2.500 anos, ainda revelam verdades profundas sobre o futuro da humanidade? Neste vídeo, vamos mergulhar fundo nas visões proféticas de Daniel e descobrir o que elas significam para os nossos dias. E no final, vou compartilhar uma das mensagens mais impactantes para o nosso tempo. Uma verdade que muitos ainda ignoram, mas que pode fazer toda a diferença. Não perca! Daniel era um jovem hebreu de origem nobre, levado como prisioneiro para o coração do poderoso Império Babilônico. Esse era um lugar completamente estranho e hostil para ele e seu povo. Um lugar repleto de ídolos, rituais e adoração pagã. Mas apesar de estar longe de casa, Daniel manteve sua fé e seu compromisso inabalável com Deus. Foi essa fidelidade que fez com que o Senhor o escolhesse para receber algumas das revelações mais impressionantes da Bíblia. Essas visões não apenas revelaram o que aconteceria com os grandes impérios, mas também desvendam o plano de Deus para a história da humanidade e para os eventos finais deste mundo. Para começar, vamos explorar uma das profecias mais conhecidas do livro de Daniel, a visão da estátua no capítulo 2. Tudo começou com o rei Nabucodonosor, que governava a Babilônia, o império mais poderoso da época. Uma noite, ele teve um sonho perturbador. O sonho era tão forte e vívido que ele ficou atormentado e, ao acordar, exigiu que seus sábios interpretassem o significado. Mas Nabucodonosor, em sua inquietação, não conseguia sequer lembrar-se do sonho. Foi então que Daniel, com a ajuda de Deus, revelou e interpretou a visão ao rei. No sonho, Nabucodonosor viu uma estátua gigante e impressionante. A cabeça da estátua era de ouro, o peito e os braços de prata, o ventre e as coxas de bronze, as pernas de ferro e os pés de ferro misturado com barro. Deus revelou a Daniel que cada parte da estátua representava um império que surgiria ao longo da história. A cabeça de ouro era a Babilônia, símbolo do poder e riqueza do próprio rei Nabucodonosor. Depois viria o Império Medo-Persa, representado pela prata. Em seguida, o ventre e as coxas de bronze representavam a Grécia, o império que conquistaria o mundo sob o comando de Alexandre, o Grande. E então, as pernas de ferro simbolizavam Roma, o império que se tornaria um dos mais poderosos e influentes de todos os tempos. Finalmente, os pés da estátua eram uma mistura de ferro e barro, representando os reinos divididos que surgiriam após a queda de Roma. Um símbolo de um mundo fragmentado, com nações que se uniriam e se separariam repetidamente, mas sem nunca mais alcançar a unidade dos grandes impérios. Mas o sonho não termina aí. Uma pedra, cortada sem o auxílio de mãos humanas, desce e atinge a estátua, destruindo-a completamente, e se transforma em uma grande montanha que preenche toda a terra. Essa pedra simboliza o reino eterno de Deus, que será estabelecido sobre as ruínas dos reinos humanos. Este é um ponto crucial. Essa profecia nos mostra que, ao final de toda a história humana, Deus mesmo estabelecerá seu reino eterno e inabalável, e que nada poderá impedir esse desfecho. Seguindo em frente, Daniel tem uma segunda visão, registrada no capítulo 7. Agora, o profeta vê uma cena completamente diferente. 4 grandes animais saem do mar. O primeiro é um leão com asas de águia. O segundo é um urso com 3 costelas na boca. O terceiro é um leopardo com 4 asas e 4 cabeças. E o quarto é uma fera indescritível, feroz e aterrorizante, com dentes de ferro e 10 chifres. A interpretação desses animais também está relacionada aos impérios que governariam o mundo. Mas agora, eles são mostrados com ênfase em seu poder e ferocidade. O primeiro animal, o leão com asas de águia, representa a Babilônia, o símbolo de um império forte, mas que acabaria enfraquecendo com o tempo.
O segundo animal, o urso, representa o Império Medo-Persa. As 3 costelas em sua boca simbolizam as 3 grandes conquistas deste império: Lídia, Babilônia e Egito. O terceiro animal, o leopardo com 4 cabeças e 4 asas, simboliza o Império Grego, que sob o comando de Alexandre o Grande conquistaria rapidamente vastas regiões. As 4 cabeças representam a divisão do império após a morte de Alexandre, entre seus 4 generais. E o último animal, uma fera com dentes de ferro e 10 chifres, representa Roma, conhecida por sua brutalidade e por seu domínio implacável sobre outras nações. Contudo, o mais intrigante dessa visão é o chifre pequeno que surge entre os 10 chifres da quarta fera. Esse pequeno chifre fala com arrogância, persegue o povo fiel de Deus e se levanta contra o próprio Altíssimo. Muitos estudiosos e cristãos veem nesse chifre pequeno uma representação dos poderes opressivos que surgiriam ao longo da história para perseguir aqueles que seguem a Deus e distorcer sua verdade. Essa profecia é, em parte, um alerta de que o mal se levantaria para oprimir os fiéis, mas também é um consolo. No final, Deus julgará esse poder arrogante e trará justiça para seu povo. No capítulo 8, Daniel tem outra visão poderosa, onde ele vê um carneiro e um bode. O carneiro representa o Império Medo-Persa e o bode, a Grécia. O carneiro, que possui 2 chifres, é derrotado pelo bode, que possui um chifre notável, representando Alexandre, o Grande. O chifre notável do bode, depois de ser quebrado, dá lugar a 4 outros chifres, o que mais uma vez simboliza a divisão do Império de Alexandre entre seus generais. No entanto, o foco desta visão é o pequeno chifre que surge e desafia o próprio Deus, profanando o santuário e perseguindo os fiéis. Este poder, que interfere na adoração e distorce a verdade divina, é um alerta sobre a corrupção espiritual e a opressão dos justos. Esta visão introduz um conceito essencial: a profanação do santuário e sua posterior restauração. Muitos cristãos interpretam que esse tempo do fim marca um período de restauração espiritual em que Deus, através de uma mensagem de purificação e verdade, chamará seu povo de volta à adoração verdadeira. Assim, a visão do carneiro e do bode destaca o conflito espiritual que existe, não apenas entre as nações, mas entre o bem e o mal, no âmbito da fé e adoração. Em Daniel 9, encontramos a famosa profecia das 70 semanas. Daniel estava orando fervorosamente, buscando a misericórdia de Deus e intercedendo por seu povo, quando o anjo Gabriel veio até ele com uma mensagem especial. Gabriel revelou a Daniel que haveria um período de 70 semanas proféticas para o povo de Israel e a cidade de Jerusalém. Muitos estudiosos cristãos entendem essa profecia como uma das mais claras previsões messiânicas, apontando para o tempo exato em que Jesus Cristo viria ao mundo. A contagem dessas semanas proféticas começa com o decreto para restaurar e reconstruir Jerusalém e a contagem de 69 semanas, ou 483 anos, nos leva ao momento em que o Messias iniciaria seu ministério. Esta profecia é uma prova notável da precisão de Deus em seus planos. Ela não apenas previu a vinda do Messias, mas também sua morte e o fim do sistema de sacrifícios do templo. No meio da última semana, o Messias seria cortado, um símbolo claro de sua crucificação, um sacrifício que traria reconciliação para o pecado e a salvação para aqueles que nele creem. Para os cristãos, essa profecia é uma das evidências mais fortes de que Jesus é o Messias prometido e que sua missão redentora foi planejada desde a eternidade. Mas a jornada de Daniel não termina com a vinda de Cristo. O capítulo 12 de Daniel contém uma última visão que aponta diretamente para os tempos finais da história. O profeta vê um tempo de angústia como nunca houve.
um período de intensa tribulação que trará sofrimento e desafios a todos. Mas esse é também o momento em que Deus intervirá diretamente para salvar seu povo. Daniel é consolado com a promessa de que aqueles que forem fiéis a Deus, mesmo diante de perseguição, serão recompensados com a vida eterna. A visão de Daniel termina com uma promessa magnífica. No fim dos tempos, os sábios brilharão como o brilho do firmamento, e aqueles que ensinarem a justiça aos outros como as estrelas para todo o sempre. Esta é uma mensagem de esperança e encorajamento. Ela nos mostra que, embora enfrentemos tempos difíceis e desafios espirituais, aqueles que permanecem fiéis a Deus têm uma recompensa eterna. Então, o que essas visões de Daniel significam para nós hoje? Elas nos lembram que Deus está no controle da história, que Ele conhece o fim desde o princípio e que Ele cuida dos que lhe são fiéis. As profecias de Daniel foram dadas para fortalecer nossa fé e nos preparar para os desafios que estão por vir. Em meio a um mundo cada vez mais incerto e fragmentado, essas revelações garantem que Deus já sabe como a história terminará e que o seu reino prevalecerá sobre todos os outros. Se você deseja entender mais sobre o tempo em que vivemos e o que ainda está por vir, continue acompanhando nossos vídeos. Em breve traremos mais detalhes sobre outras profecias e ensinamentos que podem mudar sua vida. Não se esqueça de curtir este vídeo e compartilhar com amigos que também precisam saber sobre estas revelações impressionantes. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.